dinâmica, da cinemática dos fluidos. Na aula de hoje, dando continuação, vamos falar aí de vazão, que, né, é o movimento dos fluidos. Então, vou começar com essa definição aqui de vazão e volume. Né? O que seria vazão? Né? Vazão é o volume do fluido que desloca em um conduto aberto ou fechado. Então, quando eu falo um conduto fechado, é um conduto que a gente pode pensar numa tubulação, por exemplo, né, no encanamento. No conduto aberto, a gente tem vertedouros, aquelas próprias canaletas, né, das redes que nós temos aí, é um conduto aberto. Então, a questão de vertedouros e tudo mais, vocês vão ver em hidráulica. O condutos fechados a gente vai ver mais mecânicos fluidos, mas de qualquer forma a ideia é falar de vazão. Então, podemos simplesmente dizer vazão ou fluxo de vazão, e também tem a possibilidade de falar vazão e volume. Então, quando eu falar nisso, falar em vazão, quer dizer que a gente está falando de um volume de fluido se deslocando em um conduto. Para nós que vamos adotar a letra Q maiúsculo para simbologia de vazão, que é comumente utilizado aí nas literaturas. Então nós vamos trabalhar com isso. Bom, vamos já falar da vazão símbolo Q maiúsculo, e pode ser calculado através da expressão aqui integral, por essa integral aqui definido pela área, com a constante aqui da velocidade. Então, se a gente fizer a integral a função da área, nós vamos ter que vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, velocidade é metros por segundo, a área é metros quadrados, logo vou ter a unidade de medida da vazão, metros cúbicos por segundo, ou litros por segundo. Então, se a gente for pensar mais um pouco aqui, é volume sobre tempo. Né? Então, tenho metros cúbicos, que é a unidade de medida de volume, e segundos, que é a unidade de medida de tempo. Então, é outra forma da gente enxergar aí. É um volume passando por um conduto por um determinado tempo. Então, quando eu falar em vazão, velocidade vezes a área. Nos livros vocês vão ver, se vocês forem pesquisar aí, eles vão falar de linha de corrente, tubo de corrente, trajetória de fluido e tudo mais, e depois vem a abordagem de vazão. Bom, eu particularmente na disciplina de mecânicos fluidos, eu vejo que tem uma dificuldade do pessoal entender essa questão de linha de corrente, tubo de corrente, tipo de escoamento. Aí quando você começa a falar em vazão, você começa a entender melhor. Então, eu prefiro começar a falar de vazão, e na próxima aula a gente fala dos tipos de escoamento, que é as velocidades dos fluidos. Mas a gente já, com o nosso conhecimento já em mecânicos fluidos, a gente já pode imaginar que se eu imaginar que eu tenho um tubo aqui, esse tubo tem um escoamento. Eu tenho uma velocidade, eu tenho as partículas fluidas aqui se deslocando, né, a uma velocidade, né, em uma seção. Então aqui tem a seção, ó. Tem uma seção que está aqui, né? Eita, S. Por essa seção. Com base nas nossas informações de viscosidade, a gente sabe que as lâminas fluídicas que estão em contato com a parede da tubulação vão tomar uma velocidade diferente do fluido.
dos fluidos no centro, né? Então, aqui eu tenho uma velocidade diferente dessa velocidade. Mas aquilo que a gente viu na aula anterior de Reynolds, que pode haver um movimento turbulento. Então, esse movimento turbulento também vai interferir no deslocamento desses partículas fluidos. Ou seja, a gente vai ver na próxima aula que vai ter alguns tipos de escoamento. O unidimensional, o bidimensional e o tridimensional. Mas para a gente entender vazão, se eu estou falando que vazão é velocidade vezes a área, mas as partículas fluídas têm velocidades diferentes ao longo desse escoamento, como eu vou fazer meu cálculo de vazão? Bom, a gente calcula através da velocidade média na seção de escoamento. Ou seja, como já estamos discutindo com o número de Reynolds, movimento laminar turbulento e também na próxima aula falar de linha de corrente, tubo de corrente e escoamento unidimensional ou uniforme da seção e bidimensional e tridimensional, a gente vai ter que adotar uma velocidade na seção de escoamento, né, que seja simulado mais uniforme para poder realizar e conduzir os cálculos de vazão. Então, essa velocidade adotada é conhecida como velocidade média. E como eu consigo essa velocidade média, né? Eu isolo aqui a velocidade, é vazão sobre a área. Então, se eu conheço a vazão e volume em determinada seção, então eu conheço um volume e eu conheço a seção, eu vou isolo a velocidade e encontro qual que é essa velocidade média para eu conduzir os meus cálculos. Então, é aquilo que eu falei. Eu tenho várias velocidades aqui. Eu tenho uma velocidade aqui, eu tenho um vetor de velocidade aqui, tem outro vetor de velocidade aqui, outro aqui e outro aqui. Então eles vão formar um perfil de velocidade, que é o tema da próxima aula. E eu preciso determinar uma velocidade média que vai ser mais ou menos aqui. Então eu faço o cálculo da velocidade média para conduzir os meus outros cálculos de hidrodinâmica. Então aqui está o campo da velocidade média. Existem alguns métodos para a gente determinar isso. O que eu preciso? Um método que eu encontre a vazão e um método que também me dê a área para poder calcular a velocidade. Então, um dos métodos é conhecido como método da coleta. Então, basicamente, o que eu faço? Vamos aqui para a imagem que a gente vai entender. Então, eu tenho aqui um fluxo. Outra cor. Eu tenho aqui um fluxo. Tem um registro e eu quero saber qual que é a velocidade média desse escoamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma válvula de desvio e vou jogar o fluido para um reservatório onde eu consiga verificar o volume coletado. Então, o que seria basicamente o método da coleta? Eu sei qual que é a seção de saída, né? que é a área do tubo. Preciso descobrir a velocidade. Então, vou ter lá velocidade igual a vazão sobre a área. Então, a área eu tenho, que está aqui. A vazão eu consigo através desse volume. Como seria? Eu coleto um volume conhecido, vazão é um volume por tempo. Então, eu coleto um volume e desse volume eu marco o tempo.
Com isso, eu encontro a minha vazão, que daqui eu substituo, sabendo a área, sabendo a vazão, eu acho a velocidade média. Então, eu consigo achar por esse caminho, conhecendo o volume de fluido coletado pelo tempo determinado. E o outro caminho também seria utilizando aqui, como está mostrando aqui, uma balança. Ou seja, eu coloco uma balança aqui e, ao invés de eu pegar o volume, eu pego a massa coletada. Então, lembrando, né, que massa específica é massa sobre volume. Eu sei qual que é a massa específica do meu fluido. Eu simplesmente isolo o volume e tenho que massa sobre massa específica. Então, eu encontro o volume e substituo na fórmula também da velocidade, que é igual a vazão sobre a vazão sobre a área, e daqui eu tenho que vazão é volume sobre o tempo. É a mesma linha de raciocínio, só que ao invés de eu utilizar o volume, eu estou utilizando a massa, né? Então, obviamente, o caminho mais curto para realizar o método da coleta e encontrar a velocidade é pegando o volume coletado aqui, que elimina um cálculo aplicando as informações da massa específica. Bom, além da vazão em volume, existem outros tipos de vazão nos fluidos. Todas as vazões, né, além da vazão do volume do fluido propriamente dito, existe a vazão de energia, vazão de massa, vazão de peso e tudo mais. Como que eu vou calcular isso daí? Então, existe aqui uma integral generalizada em fluxo. Nós não vamos entrar no método dos cálculos, apenas vou falar para vocês qual é a linha de raciocínio, né? Então, o que a gente considera? Considera F uma grandeza relacionada à partícula de um volume definido. O que seria essa grandeza? Velocidade cinética, peso, massa, energia de pressão, energia potencial, qualquer que seja a grandeza que possa ser relacionado a um volume definido em movimento. Então, por isso que eu posso calcular a vazão e energia cinética, por exemplo. Então, essa grandeza sendo escalar ou vetorial, ela atravessa o elemento da seção, o elemento de área, né, como escoamento conhecido como S. Então, denominaremos essa grandeza como fluxo ou vazão de F. Então, qual que seria essa grandeza? A gente determinaria como tá aqui. Como esse F aqui, a gente substitui pela informação. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui na frente, exato. Então, se a gente calcular aqui vazão e fluxo de energia cinética, então eu considero tá aqui. Vamos lá. Então, vamos aplicar a integral generalizada em fluxo para achar a vazão e volume. Então, como que eu vou calcular? Qual que é a grandeza, né? O F representa a grandeza é volume. Então, substituindo lá, né, que F é igual a grandeza sobre o volume, eu vou obter que F é igual a 1. Substituo esse 1 aqui, aplico a integral, vou achar que vazão é velocidade vezes a área. Se eu fizesse com energia potencial, por exemplo, né, energia potencial, vou apagar aqui. Se fosse energia potencial, eu pegaria aqui a minha grandeza da energia potencial, que é o peso específico vezes a altura, né? Massa vezes gravidade vezes a altura. Então,
A massa vezes gravidade vezes altura. Substituo aqui sobre volume. Então, encontraremos, né, esse F e teremos a substituição aqui. Então, a ideia desse integral generalizado em fluxo é só para a gente verificar de onde veio a dedução dessas informações. No final, a gente tem essa tabela aqui com a grandeza relacionada. Por exemplo, essa grandeza aqui é volume, então a fórmula, o resultado do cálculo, velocidade vezes a área. Quando a grandeza é a massa, então eu vou obter aqui que massa específica vezes a vazão, é importante eu falar isso daqui, vazão em volume, que é a mesma coisa que isso daqui, que pode ser descrita a forma dessa forma. Então, quando eu utilizo a grandeza peso, né, representado pelo G maiúsculo, eu obtenho essa fórmula de cálculo. Quando eu aplico energia potencial, eu obtenho esse cálculo. Uma coisa também interessante e importante, né, que vocês prestem atenção, é a nomenclatura e a simbologia de cada tipo de vazão. Por exemplo, a vazão em volume é o Q maiúsculo, a vazão em massa é o Q maiúsculo com M aqui, né, subscrito. A vazão em peso é essa representação. A de energia potencial nós representamos dessa forma. A energia cinética, essa é a simbologia. A energia de pressão é essa daqui. Bom, para os nossos cálculos, por enquanto, nós vamos trabalhar muito com essas grandezas: volume, massa e peso. Acredito que daqui 2 aulas a gente comece a falar a respeito dessas daqui, porque vai fazer parte da dedução da equação de Bernoulli. Então, a aula 12 e essa aula 13 e a aula 14, nós vamos fazer ela puramente teórica. Na aula 15 e claro, na nosso encontro de sábado que vem, né, nós temos um encontro aí dia 19 e o outro encontro dia 26, nós vamos trabalhar bastante exercícios para poder deixar bem alinhado e bem afinado quanto a esses conceitos. Então, a nossa aula hoje, ela termina aqui. Um bom estudo para vocês aí. Um abraço e até a próxima.